então a gente vai falar de funil de vendas. A gente já falou lá na primeira aula um pouquinho sobre o funil, sobre o que significa essa estrutura que resume a jornada do cliente até o momento da compra. E esse funil de vendas, ele na maioria das vezes vai nortear todas as ações, todo o planejamento do marketing de conteúdo. Então é muito importante que a gente entenda antes de mais nada o conceito, porque o funil de vendas ele pode mudar a todo momento. Seja porque algo vai ser atualizado, seja porque algo vai fazer mais sentido para o marketing como um todo, mas também porque isso pode variar de cliente para cliente, de empresa para empresa e até mesmo de ação para ação, porque pode ser que uma determinada ação tenha um outro funil de vendas específico para aquilo. Mas é muito importante a gente entender a dinâmica e também que os momentos dos clientes, os momentos da nossa persona, né, da nossa buyer persona, são são diferentes, então a gente o tempo inteiro tem que dialogar com pessoas diferentes, em momentos diferentes, já que, por exemplo, um cliente que já me conhece, que já comprou, vai ter uma jornada diferente daquele cliente que ainda não teve um contato com a minha marca. Então, tudo isso é importante que a gente entenda o conceito geral. Vocês vão ver que o funil ele é muito adaptativo. Algumas coisas permanecem, mas ele é muito adaptativo para cada necessidade. No geral, como funciona? Eu trouxe aqui de forma linear para depois a gente partir realmente para aquela figurinha do funil que a gente já conhece, mas no geral, como funciona? É o aprendizado e a descoberta, então é aquele momento que o cliente não tem contato nenhum com você e ele passa a te conhecer, seja impactado por algum conteúdo que você está disseminando, onde você dá aquela fisgadinha no cliente, desperta a curiosidade. Depois tem um momento de reconhecimento do problema, onde a gente traz aquela perguntinha, sabe aquele problema que você tem, que alguém vai se identificar? Talvez a gente possa resolver. Também tem o momento da consideração da solução. Então, de novo, puxa, eu lembrei daquela marca e ela talvez consiga resolver o meu problema. Talvez se eu adquirir um produto ou um serviço daquela marca, o meu problema seja resolvido. Eu nem sabia daquele problema, agora eu identifiquei aquele problema e já estou considerando resolver esse problema. Nós também temos o momento da decisão de compra, que é justamente o momento em que aquele lead é convertido, né? Que aquele potencial cliente é convertido numa compra. Só que o funil de vendas não necessariamente termina quando acaba. Então, não necessariamente o funil vai ser finalizado quando tem a decisão de compra, porque tem o período de pós-venda. E nesse período, que pode ser muito importante para diversas marcas, é justamente aquele momento em que você vai continuar dialogando com o cliente, mantendo esse relacionamento, trazendo algumas informações que podem ser muito úteis, né, durante esse período em que o cliente está aproveitando ali o produto que ele adquiriu ou até mesmo o serviço. Então, o pós-venda ele também é um momento muito importante para a experiência do usuário e também para o relacionamento para você fidelizar aquele cliente. Agora eu vou mostrar aqui dois vídeos sobre a jornada de compra e também o pós-venda, que é justamente o que a gente está falando. Aqui tem esse vídeo à nossa esquerda, ele fala justamente disso, de um usuário que fez uma compra e todos os momentos em que ele é atingido, né, pelo conteúdo para que ele permaneça fidelizado com aquela marca e, enfim, receba todo o atendimento necessário. E também no segundo vídeo, à direita, a gente vai falar sobre a persona e as dores e como o marketing de conteúdo pode considerar tudo isso. Vamos lá? The restaurant wants its customers to be happy. But how can you tell whether this is actually the case? And how can effective improvements and innovations be made to your services? Finding the answers to these questions requires knowing more about your customers. What sort of people are they? What do they expect from the restaurant? Customer journey mapping, seeing things through customers' eyes, allows us to take a good look at a restaurant's services from the outside. Customers are asked to share their experiences in detail as part of our in-depth qualitative research. Cultural probing, one-on-one interviews, observations are all part of the customer journey mapping methodology, providing great insights and data to develop different personas. This student is looking for a comfortable place to eat and work with fellow students. He'd like to place group orders in advance,
but finds the mobile website too complicated. This woman is having a tough day at work. She wants the convenience of ordering online and still having a relaxing time eating healthy food. This senior citizen is feeling lonely at home. She wants to go out for a snack and maybe a chat, but finds it confusing to order food at the counter. Finally, this working man is in a busy meeting. He would like to have his lunch delivered during his break and is anxious that it arrives on time. These customer journeys serve as a source of inspirational ideas. Imagine that you get to understand your customers better. You know which points in your service are below customer expectations, and you can develop new or improved ideas together with your customers. Let's say our student places his online group order without any problems. At the restaurant, his group sits at a large table with power socket, games, and free internet. Our working woman can easily make healthy choices thanks to the clear information about nutritional values and ingredients. The atmosphere in the restaurant is relaxing, and, after lunch, she can even stay for a free chair massage. Our senior citizen is shown to her seat by the friendly staff, where her order is taken. She soon finds someone to chat with. And our working man is focused on his meeting, sure that his business lunch will be delivered on time. Customer journey mapping enables you to effectively improve your services and work on a healthy future for your company, a future with happy customers. Vocês viram que interessante esse vídeo? Eles transmitem para a gente justamente o que o marketing de conteúdo é capaz de fazer. Uma experiência mais interessante, mais edificante para o cliente. E a gente vê que nesse segundo vídeo, que fala da trajetória da Mariana, a gente percebe que o marketing de conteúdo está o tempo inteiro pincelando ali, né, emitindo para a Mariana algumas mensagens do tipo: olha, já percebi que você gosta disso, que tal isso? Olha, eu já sei que a sua necessidade é essa, olha, você já pensou ser? Então, a Mariana nem sabia que precisava de um monitor cardíaco, mas no final das contas, ela percebeu que, puxa, realmente eu acho que eu preciso disso, e ela foi feliz com a compra dela. Então, é muito importante a gente entender como melhorar a experiência do cliente e fidelizar o cliente. Provavelmente, se isso fosse um caso real, a Mariana voltaria a consumir outros produtos e num outro momento a empresa teria oportunidade de continuar esse diálogo com a Mariana. Bom, agora a gente chega no ponto em que a gente realmente vai falar como funciona o funil de vendas. Como eu expliquei, não tem um modelo padrão, mas o que eu normalmente gosto de usar, inclusive para trazer exemplos, é justamente esse que tem 5 etapas.
Normalmente é muito comum você ouvir falar do topo do funil, o meio do funil e também o fundo do funil. Existem uma série de siglas, de nomes mais fáceis para as pessoas entenderem melhor o conceito, mas eu vou aqui no conceito raiz, tá? Vamos entender quais são as etapas e entender como que funciona a dinâmica até a gente chegar na aula. Então, a gente vai entender quais são as etapas do funil, que são justamente as etapas de atrair, converter, relacionar, vender e analisar, que foi algo que eu já falei ali no comecinho da aula. Qual é o topo do funil? Como está na imagem ali no canto superior, o topo do funil é justamente quando a gente tem o maior número de visitantes, o maior número de atração, né? É justamente a fase em que a gente atrai, né, pessoas que podem ser do interesse para nossa marca. Então, topo do funil ele é mais abrangente, ele envolve estratégias que visam fazer com que o consumidor descubra os seus problemas e saibam que existem soluções, que neste caso são seus próprios serviços ou produtos. Então, é a etapa de reconhecimento. É a etapa em que alguns falam em inglês que é a etapa de awareness. É quando a gente começa a mostrar para o público que a gente está aqui, que nós somos bons naquilo que fazemos e, de uma certa forma, começar a intrigar ali o público que a gente tem em mente. Então, essa é a etapa do reconhecimento. E é por isso que a gente precisa identificar as ações e campanhas para chamar atenção. Então, impulsionar a visibilidade da marca e educar o mercado. É muito importante também educar o mercado. Como que normalmente é feito? Por vídeos, blogs, e-books, webinários e, inclusive, por meio de patrocínio, ou seja, por meio de anúncios. Então, Meta Ads, que no caso é o antigo Facebook, que engloba tanto o Facebook quanto o Instagram, assim como o Google Ads, ok? O meio de funil é a etapa intermediária. Então, você já trouxe visitantes para a página do seu negócio, você já trouxe para o seu blog, enfim, você já direcionou um certo número, então vai ser um número um pouco reduzido. E agora, esses clientes em potência, a gente precisa desenvolver a assertividade para não perder esses clientes no meio do funil. A ideia é que eles cumpram toda a jornada. Então, a gente precisa ser assertivo, né? E ofertar realmente coisas que consigam resolver as dores do cliente. Talvez no meio desse funil ele precise entender que ele tem uma dor. Então, o objetivo principal é converter visitantes em leads, que são o quê? Os potenciais clientes. Então, como que às vezes isso é feito? Landing pages, que são as páginas de destino, que depois a gente vai falar no outro momento, mas provavelmente você já clicou numa landing page, você já acessou para ter acesso a algum formulário, algum material rico, porque justamente essa é uma das estratégias mais conhecidas do marketing de conteúdo. Talvez você tenha preenchido algum formulário, talvez você tenha se inscrito para uma newsletter, talvez você tenha sido impactado por uma campanha de remarketing. E o remarketing, ele é o quê? É quando a gente estrategicamente tenta resgatar alguns possíveis leads que foram perdidos, né, de uma etapa para outra. É quando você tenta reimpactar aquelas pessoas que a gente percebe que ainda são estratégicas para a empresa. O fundo de funil, ele envolve o fechamento, né? Então, a gente percebe ali que tinham 3 pessoas, no meio ainda está sendo trabalhado, e no final, uma pessoa foi convertida em lead ou em venda. Então, é justamente a parte que a gente precisa reter esses clientes. Então, a gente precisa estender as etapas do fundo do funil para abranger também as estratégias de pós-venda, visando aumentar a chance de fidelização. Normalmente, é a etapa que depende de um atendimento um pouco mais personalizado. Se você tem, por exemplo, uma loja, talvez você tenha que esclarecer dúvidas, talvez você tenha que ser um pouco mais apelativo, entre aspas. Então, no caso de uma loja virtual, um site, o site precisa ser muito funcional, muito intuitivo para que o cliente não desista da compra. Então, você pode usar, por exemplo, banners. Às vezes a gente é impactado por banners no site, pushes, que são aqueles avisinhos que às vezes a gente recebe no celular ou até mesmo no site, quando a gente está pensando em desistir da compra e a gente é impactado por um push que fala, olha, vai desistir, temos um desconto especial para você, algo do tipo que te faz repensar aquela situação. Quem nunca, não é mesmo?